Então, eu vou dar essa palestra sobre o tema. O tema foi assim, somente esse tema nasceu numa merenda. Eu vim visitar um estudante, um irmão religioso da nossa comunidade que fez o curso intensivo com o Clístenes, que confiou cegamente, não sei porquê, acho que meio maluco, não? E então ele, sim, padre, vamos... Imagina só Clístenes se fosse um padre meio maluco, não? E o irmão fosse mais maluco ainda. Então, mas ele aceitou, nos ajudou muito com a formação desse irmão, que tem mais interesse ainda nas artes liberais e na formação do Trivium, principalmente. E então, nesse dia eu vim e sentamos aí para tomar um café com leite, não, um café da manhã. E então começamos a falar sobre as relações entre liturgia e educação. E que relações têm elas e como estão unidas de forma, digamos assim, íntima, ou não digo intrínseca, mas sim íntima, de tal forma que não existe verdadeira educação sem liturgia e nem liturgia completa sem educação, não? Então, é isso que eu vou dar nessa conferência aqui. É muito bom ter sido o último, porque então eu posso copiar algumas coisas dos outros, não? Também posso corrigir algum erro, ou puxa, ia dizer outra coisa, não? Mas também peço desculpas, porque às vezes eu vou fazer uma tradução direta do espanhol, porque a minha língua materna nem é o português, então eu aprendi aí com a Xuxa. É porque eu sou um supervivente do mundo moderno, não? Eu me converti, eu pensava que era bom que os padres se casassem, antes de ser padre, não? Que se casassem, que era uma coisa muito má, aquilo da missa adiante. Inclusive eu cheguei a dizer que se eu tivesse nascido antes do concílio, eu tivesse virado protestante. Imagina, não? Então as conversões existem, não? Existem essas conversões também. E então durante a formação foi que eu mudei porque encontrei a verdade, não? Porque me eduquei. E a liturgia justamente ajudou a ver aquilo de uma maneira completamente diferente. Ajudou a contemplação, que é aquilo que vamos ver agora. Então, a educação, o que eu dizia é que às vezes eu vou fazer uma tradução, nem vou fazer a tradução. Às vezes acontece que eu faço simplesmente aquela palavra em espanhol, eu pronuncio em português, não? Então, me desculpem, assim, façam um esforço para me entender. Então, espero que isso não seja muito difícil, não? Quando vamos falar nós de educação, porque não vale a pena que nós estejamos aqui. É bom falar sobre os problemas da educação, os problemas políticos, ideologia de gênero, isso, aquilo, mas nós temos que pensar propriamente na educação e nos fins da educação e como fazer que isso na prática seja possível, e como fazer, com que programa, com que currículo, com que temas, com que método, quais são os métodos que funcionaram bem. Então, mas tudo isso está assentado principalmente sobre o fim da educação, que não é outra coisa que o fim do homem, porque a educação que vai fazer é ajudar ao homem a que ele seja livre, ou seja, seja dono de si mesmo e possa ele alcançar o fim para o qual ele foi criado, não? Então, e dependendo da antropologia que nós tenhamos, ou seja, da visão de homem que nós tenhamos, dependendo disso vai ser a educação. Se nós temos hoje um problema da educação, não é o problema simplesmente porque os conselhos municipais estão colocando ideologia de gênero no programa. Esse não é o problema principal, porque nós podemos conseguir, e temos que conseguir, mas é claro, não é ficar de braços cruzados, não? Mas se você impede que eles coloquem ideologia de gênero no programa, ainda permanece o problema de fundo. Qual é o problema de fundo? A visão que tem do homem. Se é uma visão materialista, se essa visão vê o homem simplesmente um animal evoluído, não sei vocês, mas na minha casa nós nascemos do homem, não do macaco, não. Mas alguns pensam, na casa deles, eles vêm do macaco, essas coisas assim, não. Claro, se eu penso isso,
a diferença entre o vizinho e o meu cachorro é nada. Simplesmente o meu cachorro não fala, mas me ama. O vizinho não. E, inclusive, uma vez fizeram uma pergunta para uma mulher, ou seja, para vários, fizeram uma enquete, não sei se vocês chamam enquete, encuesta. Enquete. Então, se você tivesse que salvar a uma só pessoa, imagina, a pergunta já você salvaria o seu cachorro ou o seu vizinho? Imagine, a resposta era, puxa, eu sei que pode pensar mal de mim, mas eu vou salvar o meu cachorro. E foi a maioria. Claro que o pessoal vai pensar isso. Por quê? Porque é a visão de homem que nós temos. Nós não estamos numa época mais humanista, estamos numa época menos humanista. Ou seja, o centro é o homem, mas um homem de realidade puramente imanente, que tem que viver tudo aqui e agora, não? Então, por isso nós vamos suponer diretamente que todos os que estamos aqui somos deudores da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo e que cremos nessa revelação, e por isso não vou fazer aqui uma defesa do fim do homem. Vamos diretamente falar sobre qual é o fim do homem, não? Então, de acordo com isso, vamos passar depois com as relações que tem isso com liturgia. O fim do homem, num texto assim bem de corrido, não? São Tomás aqui na Summa contra Gentios. Eu uma vez numa conferência disse Summa contra Gentis. Porque eu fiz a tradução direta, não? E todo mundo ficava assim, ninguém ria, foram muito amáveis, não como vocês que riem de mim, assim. Então, depois, ao final da palestra, se aproximou a professora e disse, puxa, padre, desculpa, mas é contra gentios. E aí eu pensei, puxa, é contra gentios, mas imagina, uma suma contra o pessoal que é gentil, não? Suma contra gentios. No capítulo 30, do livro 3, no capítulo 37... São Tomás diz que a felicidade suprema do homem consiste na contemplação de Deus. Sim? Ou seja, o fim do homem. O fim do homem é a contemplação de Deus. Se, pois, a felicidade suprema do homem não está nos bens exteriores, chamados de fortuna, nem nos bens do corpo, nem nos da alma tocante à parte sensitiva, nem também não nos da parte intelectiva tocante aos atos das virtudes morais, ou seja, não é na prudência, nem na ciência, nem nas intelectuais que se referem à ação, como são, por exemplo, a arte ou a prudência, resultará que a suprema felicidade do homem consistirá na contemplação da verdade. Sim? Nos capítulos anteriores ele prova por que tudo isso, porque não são os bens de fortuna, nem os bens do corpo, nem os bens da alma na parte sensitiva, nem nenhuma dessas coisas, nem inclusive nem a prudência, nem a arte são o fim do homem, nem podem dar ao homem a felicidade. Sim? Então, o que ele conclui? Conclui que a felicidade se dá pela contemplação da verdade. E depois argumenta. Em efeito, porque eu não sou como palestrantes que veio antes de mim, que sabe tudo de cor, não? Então, eu tenho que ler aqui. Porque não vou ser professor somente dizendo a minha opinião. Eu tenho que dizer a vocês o que disseram os grandes doutores. Continua São Tomás dizendo que, em efeito, esta operação, a contemplação da verdade, que é uma operação, é própria exclusivamente do homem, não havendo outro animal que, em modo algum, tenha essa operação, tenha capacidade para essa operação, para a contemplação. Também não se ordena a coisa alguma como fim, pois que a contemplação da verdade se busca por ela mesma. Ademais, por esta operação se une o homem aos seres superiores, se fazendo semelhantes, porque esta é, entre as operações humanas, a única que se encontra em Deus e nas substâncias separadas, nos anjos, não? Incluso, ou seja, sempre falando da contemplação. Aqui a questão sempre é que a contemplação é uma coisa própria do homem, única e exclusiva do homem entre os seres de natureza corpórea. E então por isso ele diz que o homem não vai conseguir a sua felicidade por nenhuma das outras coisas, porque sempre vai ficar faltando isso. Além disso,
Porque todas as outras operações do homem, todas as virtudes, tudo mais, ficam como orientados à contemplação. Se ele vai fazer, se ele vai ser bom, se ele vai ser casto, se ele vai ser... Puxa, eu estava falando muito de castidade esses dias, então parece que não tem outra virtude, não? se eu vou ser justo, se vou ser crente, não? Se vou ter fé, se vou ter caridade, tudo isso se ordena sempre à contemplação. Sim? Todas as operações, diz São Tomás, parecem estar ordenadas a contemplação como ao seu fim, pois para uma perfeita contemplação se requer da integridade corporal, que é o fim de todos os utensílios necessários para a vida, e requer-se também do sossego das paixões, não? De perturbações passionais, que se alcança mediante as virtudes morais e a prudência, e também das perturbações externas, que está encomendado a todo o regime da cidade, o regime político, de modo que, se tudo isso funciona, ou seja, se temos virtudes morais, se temos ordem social, se temos prudência, então o que falta? E falta a contemplação das verdades divinas. Porque se temos tudo isso, pareceria que seríamos felizes com isso? Não, ainda não. Porque vamos ter ainda uma operação, uma capacidade que vai faltar ainda. Vai faltar que essa operação seja colocada em ato. De modo que, bem consideradas as coisas, todos os ofícios humanos parecem se ordenar a favor de quem contempla a verdade. Então, não é possível que a suprema felicidade humana consista na contemplação peculiar dos primeiros princípios. E aqui vai já na parte inteletiva. Não é na contemplação dos primeiros princípios, nem na ciência, mas sim na contemplação sapiencial das coisas divinas. Na contemplação sapiencial das coisas divinas. O que é a contemplação, então? Porque sempre nós nos perguntamos, inclusive tem um pessoal, ou seja, somos muitos, inclusive eu, que falamos muito da Lexio Divina, e puxa, a Lexio Divina, então temos que ler a Bíblia fazendo Lexio, Meditatio, Oratio, Contemplatio, e todo mundo, sem falta, se pergunta, claro, porque é um mistério, o que é a contemplação? Então, era muito fácil, tinha um padre no seminário que nos ensinava dizendo isso. A Lexio é olhar o chocolate. A Meditatio é abrir o chocolate. A Oratio é colocar o chocolate na boca. Sentir o sabor, sim, puxa, que bom o chocolate. Essa é a contemplação. Era assim de fácil, não? Claro, daí a prática não era muito mais difícil. Mas era essa a contemplação, não? A contemplação era possuir aquilo de tal maneira que me complete aquilo que eu espero disso, sim? Que eu possa ver a beleza inteira dela, do chocolate nesse caso, não? E que possa me fazer de certa maneira igual a ela, a coisa que tenho em frente. A contemplação, então, outra coisa que pode nos ajudar a entender a contemplação é de onde vem o termo. Parece ser, segundo o meu dicionário etimológico, não? E me pareceu razoável, inclusive muito edificante, que a palavra contemplação vem de uma palavra de contemplum, porque normalmente vocês sabem que nas cidades antigas a observação das estrelas era muito importante, porque ao observar as estrelas, os astros celestes, vou saber qual é o movimento do mundo, o que vai acontecer. Não é simplesmente, o pessoal não tinha o celular para ver, puxa, vai chover agora, não? Mas eu tinha que ver todo aquele movimento celeste para ver se ia chover. E não é se ia chover porque eu tenho que sair aqui com o guarda-chuva, não? Disso dependia a comida de todo um povo. E se não tínhamos comida, havia perigo de guerras e de sedições e revoluções. A coisa era muito difícil. E onde é que se colocava o observatório astronômico? Ao lado do templo. Era o contemplum, não? O lugar que estava ao lado do templo.
porque era normal que as ciências e a religião, sim, estivessem sempre juntas. E, de fato, conhecemos povos, por exemplo, os egípcios, onde a classe sacerdotal era a que possuía a ciência, e eles são os que tinham as cartas astronômicas e tinham maior formação, inclusive são os que sabiam escrever em geral. Ciência e religião iam juntas. O contemplo, aquele lugar da contemplação, o observatório astronômico, astrológico, em geral, estava ao lado do templo. Colocar-se ao lado do templo para observar as estrelas, a ordem do cosmos. Não? A contemplação, então, a contemplação sapiencial consiste em que eu olhe para aquilo que eu vou olhar, não? Que aquilo seja suficientemente elevado para completar a minha, dar plenitude à minha existência, não? A minha realidade espiritual, e que ao contemplar isso eu possua isso, não? Não existe contemplação verdadeira sem possessão. Quando eu contemplo as Sagradas Escrituras na Lexio Divina, eu não quero simplesmente aprender. É um pecado típico de iniciante. Não? Eles querem entender o que diz a Bíblia. Não? Por que diz aquilo? Por que aquilo? E a história e tal e qual. E tudo aquilo é muito importante. E entender, inclusive, porque pelo menos os irmãos, os jovens na nossa comunidade, na comunidade missionária de Jesus, procuramos que eles tenham formação cada vez melhor, ainda é precária, eu acho, sempre considero isso, mas que tenham formação cada vez melhor em artes liberais, principalmente no Trivium, e em parte o Quadrivium, para poder entender certas coisas das Sagradas Escrituras. Nós somos religiosos, então nos interessa as ciências divinas, mas sem ciências humanas é impossível chegar a elas, como já vocês escutaram bastante, não é necessário repetir. Então eles querem às vezes ler a Bíblia e fazer interpretações literais, então ver somente, não, porque não é que não seja importante, as relações gramaticais, e tudo isso é muito importante. Só que uma vez que eu entenda a história do texto, a estrutura gramatical do texto, a estrutura retórica do texto, eu tenho que possuir aquela verdade que está no texto. Porque só pensar que a leitura da Divina Comédia bastaria simplesmente para ler ela, saber das regras gramaticais, ou reduzir a Divina Comédia às regras gramaticais do idioma, seria simplesmente fazer uma espécie de como uma espécie de soberba intelectual, ou seja, não é possessão daquilo. Coloco um exemplo que compara um pouco a contemplação com o amor, e então funciona assim. Isso seria muito conhecido para os paraguaios, não sei como vai ficar com vocês, mas costumo usar esse exemplo. Pode ser que alguns de vocês tenham essa experiência. A avó, então, a vovó, você chega para ela e ela diz para você: meu filho, você não gosta de mim, você não me ama. Puxa, avó, claro que sim. Eu trouxe chocolate, vim lhe visitar. Então, o que ela diz? Você não faz o que eu digo. Você não pensa como eu penso. Você não faz o que eu digo, não? Porque ela entende justamente que o amor vai consistir fundamentalmente em me parecer a ela, não? Foi nosso tempo que reduziu o amor simplesmente a um sentimento de tipo, assim, do mais baixo, sensível. Eu estou inclinado simplesmente a uma coisa porque gosto, como quando gosto de comer uma maçã, sei lá, ou de experimentar o gosto de chocolate. E que o amor é simplesmente isso, mas o amor implica união, sim? E a união implica similitude, que se duas coisas são desiguais, passem agora por essa união a ter características iguais, ou pelo menos integrais, ou como um todo integral. A contemplação a contemplação tem características de amor. Não vamos falar aqui sobre as relações da contemplação, que é um ato intelectual com a vontade, mas aqui a contemplação consiste principalmente em me unir a Deus, em pensar como Ele, em ter, como diz São Paulo, os mesmos sentimentos que Deus.
Continuamos falando aqui da contemplação das coisas divinas. Eu misturo um pouco de filosofia com teologia, porque não posso deixar de falar nem das Escrituras, porque já o Filho de Deus se revelou, então não posso fazer de conta que ele não existe, não apareceu para nós, então tenho que fazer isso. E então a contemplação é isso, possessão da verdade, sim? Possessão da verdade que não é uma verdade científica, mas a verdade de Deus. E essa possessão me faz igual àquilo que eu possuo. Sim? Aquilo que eu possuo. Se eu possuir essa verdade, então eu vou ser igual a essa verdade. Eu vou pensar como isso, vou querer como isso. Eu vou ser igual a isso. Não? A contemplação não é, então, simplesmente ciência. Não é conhecimento. O hábito da contemplação sapiencial, da sabedoria, é certamente o hábito dos primeiros princípios, mas não é simplesmente saber de cor os primeiros princípios metafísicos. Isso poderia fazer qualquer professor de metafísica. Isso não seria o hábito dos primeiros princípios. O hábito do primeiro princípio seria justamente que toda a nossa vida esteja dirigida pela verdade divina. Isso seria os primeiros princípios totais, ou seja, completos. Então, porque senão, repito, qualquer professor de metafísica seria sábio. E isso nós sabemos por experiência que não é assim. Eu posso ensinar metafísica e não ter o hábito dos primeiros princípios. Ter o hábito dos primeiros princípios é aqueles primeiros princípios metafísicos que vocês conhecem, mas tudo isso se eu coloco a Deus em primeiro lugar. Eu sei que essa expressão de colocar a Deus em primeiro lugar parece como uma questão assim um pouco desgastada, típica de retiro de crismando, não? Porque repetimos muito. Mas nessa expressão que parece muito simples, não? Está encerrada uma grande sabedoria, não? Só que não sabemos, ninguém sabe como fazer isso, né? Nem que caminho tomar. Isso é a contemplação. A educação, então, tem que nos levar à contemplação, facilitar a contemplação, preparar os instrumentos intelectuais e morais para que nós possamos chegar até a contemplação. Não chego à contemplação, a educação não serviu. Não vale a pena que eu tenha todo tipo de instrumentos e, sei lá, lá no Paraguai funciona assim, a educação funciona por competências e capacidades. Puxa, uma coisa que ninguém nem sabe como preparar os programas, mas eles lhe dão competências ou lhe capacitam para que você possa aprender. Ensinar, aprender a aprender, eles dizem. Não? Aprender a aprender. E então ensinam também um montão de coisas, sei lá, um montão de coisas, mas não o fundamental. E treinam o jovem, não o educam. Treinam o jovem, não o fazem livre. Então aquela educação não faz homens servis ao sistema, não? Servis a uma economia de produção simplesmente, como se fossem peças de uma maquinária que tem que produzir, mas não que tem que chegar justamente a isso, que é a contemplação. Que a contemplação não se tem por outras coisas, ou seja, é uma coisa absolutamente gratuita, não dá ganâncias. Não dá ganâncias. Por isso, nenhum governo vai fazer isso por nós. Nenhum governo. Porque o governo se não tem princípios cristãos, é muito difícil que tenhamos isso hoje, eu acho que nem no próximo século, a não ser que Deus intervenha de forma direta. Já tem um que falou disso, né? Todo mundo ficou olhando assim, mas a não ser que Deus intervenha de forma direta, não? Ninguém vai fazer isso por nós. Somos nós que vamos ter que entender isso e utilizar as ferramentas necessárias para poder formar os nossos filhos, a nós primeiro, e aos nossos filhos, para que possam alcançar o fim para o qual eles existem. Sim? Faço um pequeno excursus aqui, antes de entrar na dobradiça que nos vai unir com a liturgia, de que isso também acontece muito no seminário, não? O seminarista quer aprender, não?
quando ele entende a necessidade do estudo, não? Ele compreende, mas compreende de forma utilitarista, não? Então ele quer saber mais, saber isso, saber aquilo, saber essa matéria, aprender isso, estudar aquilo. Eu sei que também acontece um pouco isso nos grupos de estudo. Então ele quer saber porque quer se inchar de conhecimento. Mas esse não é o objetivo e nem nos faz felizes. O que nos completa e o fim da nossa existência é a contemplação sapiencial das verdades divinas. Sim? O cara pode saber muitíssimo, mas se ele não contempla sapiencialmente as verdades divinas, se não a possui, se não se diviniza, como diriam os padres da igreja, então não serve para nada. Ele vai seguir sendo pouco superior aos animais, não pouco inferior aos anjos. Como diz a Escritura, os fizeste aos homens um pouco inferior aos anjos. Mas, se nós não apontamos a contemplação e a pensão da verdade, vamos ser somente um pouco superiores aos animais. Que também tem um monte de técnicas. Puxa, tem um monte de passarinho aí que faz uma casa muito melhor que as nossas modernas casas de hoje, né? Técnica não é sabedoria. Isso não é sabedoria. Então, nos perguntamos então, o que tem a ver isso com a liturgia? Tem tudo. E isso desde os antigos. Desde os antigos. Vocês sabem que pela história de Pitágoras, vou usar somente o exemplo de Pitágoras. Xenofonte escreve a história de Pitágoras. E então ele, quando faz a visita a Crotona, no sul da Itália, era uma cidade que já tinha superado as guerras para pacificar a cidade, então eles estavam nesse momento num estado de meio revolução cultural, hein? Então, por quê? Porque tinha um monte de jovens que estavam criticando as tradições e procurando que se modernizem a cidade e que deixem eles de seguir aquelas coisas dos antigos, não? Então chega Pitágoras e faz 4 discursos. Acho que três discursos. Um aos jovens, outro aos anciãos da cidade e outro às mulheres e crianças. Não estou certo. Mas ele faz um discurso aos jovens o que ele propõe aos jovens? Que eles guardem as tradições, que obedeçam aos seus maiores. Então, o que eles escutaram a Pitágoras. Então foram e disseram para os seus pais: olha, lá tem um cara que está falando aí umas coisas tradicionais aí, puxa, todo mundo gostou, não? Missa Tridentina e São Tomás de Aquino, nossa, os jovens ficaram muito contentes, não? Então chegaram os velhos e disseram: olha, os jovens falaram muito bem do senhor, o que o senhor tem para nos dizer? Você sabe o que ele propôs para os senhores, os senadores da cidade? Construir um templo às musas. Construir um templo às musas. Essa é a questão. O templo para as musas. O que são as musas? Eu quero simplesmente fazer uma visão assim geral e rápida das musas. As musas, vocês sabem que são filhas de Zeus, não? E o que elas fazem, basicamente? Elas falam com os homens, não? Inspiram os homens. E eu esqueci de perguntar para o Clístenes aqui, porque eu tenho os nomes aqui em grego, eu sei mais ou menos alfabeto em grego, então me desculpe, não vai rir de mim aí se eu ler mal aqui o nome das 9 musas. E então as musas se comunicam com os homens. Hesíodo, já nas Teogonias, ele conta que as musas lhe falaram certas coisas sobre o mundo dos deuses e da relação que havia entre os homens e os deuses. No nome das musas que Pitágoras propõe, ou seja, no nome das musas, cujo culto propõe Pitágoras para manter a paz da cidade, sim, para manter a paz da cidade, para que se supere esse estado de revolução cultural, sim, dos jovens que estão querendo fazer revolução aí, não, eles querem colocar bateria na missa, e aí os outros também, não,
querem ler aqui os autores mais modernos, não, porque não, temos que tirar o véu da missa, porque aqui temos que ser muito mais normais como os outros, sei lá, coisas desse tipo, não? Então, construam um templo às musas. As musas foram sempre consideradas, principalmente segundo um estudo de Carlos de Sandro, um autor muito sábio e com um conhecimento amplíssimo sobre os gregos. Eu não sou nenhum especialista em história grega, mas o Carlos de Sandro era muito bom. Então, num livro do Carlos de Sandro, que é difícil encontrar hoje, eu tive que roubar do meu mestre, o professor Néstor Sequeiros. Então, inclusive, ele colocou assim na capa do livro para o Padre Miguel em prova de que ele não roubou, não? Porque eu suplicava a ele que ele me desse o livro. Então, nesse livro, que chama Humanismo, ele fala sobre qual é o caminho da formação da cultura ocidental. Então, ele estuda 4 civilizações: a civilização grega, contemplativa, a romana, fundadora, a hebreia como peregrinante e finalmente a civilização cristã, que é a síntese dessas 3, mais a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, mais a graça, e é a civilização da transfiguração. Sim? Contemplação, mais fundação, mais peregrinação, mais graça divina, temos nós o homem transfigurado. Sim? Então, essas musas, sim, tem nomes que têm conexão com as funções do Logos em sua relação, ou seja, as funções do Logos extradivinas, na sua relação com os homens. Sim? Porque aqui, lembrem vocês que as musas falam com os homens e permitem que os homens se conectem com a divindade. Então, eu não vou entrar aqui nos nomes das musas, salvo algumas. A última, a relação das musas com os homens se dá, graças a essa relação com eles, se mantém a harmonia. Sim? Uma harmonia entre os deuses, o mundo e o homem, porque essa relação não é mecânica, mas sim orgânica e vivente. Não? Então, esses nomes manifestam essa relação. Por quê? Porque é importante falar das musas? Porque as musas... espero que isso não caia assim pesado, não? São uma prefiguração de Cristo e da função do Logos divino encarnado em sua relação de revelante com o homem. Olha isso. O nome a primeira, Cleio. Cleio é aquela que alude à perduração das ações humanas. É a musa da história. Primeira musa, a musa da história. Porque a história é simplesmente a memória de Cleio. Isso quer dizer que das ações sagradas dos homens, nós diríamos os santos, não? E que fazem a história. Segunda musa, a musa Erató. A musa Erató era aquela que era o vínculo com a energia que fundava o mundo. Segundo a cultura grega, o mundo está fundado em base, ou seja, 3 são as potências que originam o mundo: Caos, Gaia e Eros. Não? E para o grego, o amor dessas forças, não, é a energia que vincula a origem do mundo. Terceiro, no princípio era o verbo, e no verbo se fizeram todas as coisas, não? Então, vocês vão fazendo a relação com o Logos eterno encarnado. A terceira musa, Thalia. Thalia tem um nome proveniente da raiz grega fecundidade e também é a musa dos banquetes da festa. Sim? Do banquete da festa. Qual é o banquete que nos traz o Logos divino? Urania. Urania é a musa que se refere ao mundo cósmico, no sentido que é a musa que faz dizer, elevando os olhos, que o espetáculo do céu narra e manifesta a glória de Deus. Sim? Quando contemplo o céu, obra de suas mãos, a lua e as estrelas que você criou, quem é o homem para que te lembres dele? Não? Diz o Salmo. Essa musa então nos faz elevar os olhos ao céu para ver a ordem do cosmos, sim? Para ver a ordem de tudo aquilo que é criado. Segue depois a musa de
euterpe. Espero que seja isso assim. Hein? Indica beleza. Eu significa beleza, ou bom, não? E terpe significa movimento. Não? É assim, Clístenes? Sim? Ele está fazendo ok. Acho que é para simplesmente não perguntar. Não? Bom movimento é ritmo. Bom movimento é ritmo. Sim? Porque todas as coisas que existem no universo têm ritmo. Tem uma ordem nos seus movimentos. Não é um movimento caótico, mas sim um movimento rítmico. Depois vem o polumnia. É a musa dos múltiplos cantos. Não? Daqueles que tem muitos hinos. Quantos hinos tem quantos cantos, quantos hinos tem os povos que foram redimidos por Cristo? Muitos, não? Porque muitas são as vozes, porque muitos são os santos, porque muitos são aqueles que, muitos caminhos de santidade para chegar a Deus, e uma só é a graça. Depois temos a terpsichore. Se vincula por sua etimologia com euterpe, mas alude principalmente à dança, sim? A dança aqui, a dança litúrgica, vocês dirão, não? Dança litúrgica. Tem dança litúrgica? Tem a dança litúrgica. Na missa solene, sim, a verdade é a missa solene, não? E tudo isso é uma dança, porque aqui não se trata de dança romântica, não? Mas de ordem entre os elementos, aqueles elementos humanos, sim, que vão se ordenando uns aos outros naquela dança do louvor divino. Depois vem a paciência, falta 2. Melfomene, que seria, por seu nome, a musa que alude à melodia, sim? A melodia do canto, a substância melódica da palavra. Falamos de hino agora há pouco, mas agora a melodia do canto, aquilo que faz realmente aquilo soar com beleza. E finalmente, a mais sublime de todas as musas, a mais venerada de todas elas é Calliope. Calliope, a palavra Calliope é um término grego que significa a bela palavra. Hesíodo nos dá com esse termo o fio para interpretar toda a união de todos os nomes anteriores. Se Pitágoras fosse cristão, provavelmente diria àqueles homens: vocês querem conservar a paz? Então cultuem o verbo encarnado. Por que dizemos isso? Por uma simples razão. Diga-me, como se diz verdade em grego? Aletheia. Aletheia. O que é aletheia? Mãe de Sofia. Mãe de Sofia. Pense na palavra. Aletheia significa, basicamente, ou seja, na sua raiz, é não esquecer. É não esquecer. Diz Carlos de Sandro. Eu não sou aluno de grego do Clístenes ainda, não? Eu espero ser no futuro. Carlos de Sandro diz que a aletheia tem na sua raiz a palavra, ou seja, a ideia de não esquecer. Que não esquecer o quê? Não esquecer aquilo que as musas revelam. É não esquecer aquilo que as musas revelam. A verdade cristã vai ser basicamente isso. Não é uma verdade que nós temos que achar ou construir, como dizem hoje os modernos, mas sim que nós temos que escutar de Cristo, do Verbo eterno revelado, e nós não temos que esquecer isso. Ou seja, aqui é muito importante realmente que nós conheçamos a verdade, mas que não esqueçamos a verdade, porque desde o momento que nós esqueçamos a verdade, que esqueçamos nós a tradição, cujo fundamento não é simplesmente uma coisa repetida, porque a tradição, o fundamento da tradição não é a repetição constante, mas sim que tenha fundamento na autoridade. Uma tradição que não tem autoridade, e a autoridade primeira é Deus mesmo, que deu a verdade, ou seja, que revelou aquilo pela revelação primitiva aos nossos primeiros pais. Então, ao revelar nossos primeiros pais e a sua descendência, a qual eles vão transmitindo de pais a filhos aquela verdade, eles não têm que esquecer isso.
Se eles não esquecem, eles guardam a verdade. Isso que nós chamamos hoje, em teologia católica, como o depósito da fé. Mas esse depósito da fé é muito anterior à igreja, porque o povo de Israel guardou aquele depósito da fé durante muitos séculos. Desde Deus, que criou nossos primeiros pais e depositou neles, então, aquela verdade que eles, por tradição, teriam que transmitir de pais a filhos. E aqui entramos nós com a liturgia. Sim? O que tem a ver uma coisa com a outra? A liturgia, vocês sabem que é basicamente culto a Deus. Liturgia aqui não se refere a rúbricas, sim? Não se refere a rúbricas. Boa liturgia não é simplesmente beleza, ter um bom paramento, ou que se cante bem o canto da missa, ou que seja uma boa homilia. Liturgia é, fundamentalmente, em geral, o culto a Deus. Poderíamos agregar, inclusive, que seja segundo as normas da igreja, mas, digamos, principalmente que segundo a tradição, que não é simplesmente a missa tridentina. Aqui estamos falando de tradição no sentido amplo, muito amplo, sim? Como aquilo que foi depositado no homem e que de pais a filhos vai se transmitindo de uns aos outros e nos chega a nós, e que nós temos que, guardando essa verdade, não esquecer aquilo que Jesus Cristo, o Verbo eterno encarnado, revela para a nossa salvação. Quando ele se revela, o que ele revela não é um código moral, sim? O que ele revela, o que o Verbo eterno revela é a verdade, sim? Então, na contemplação dessa verdade, e somente nela, o homem vai poder chegar à felicidade. Aquilo que Aristóteles falava sobre a contemplação da verdade e que São Tomás de Aquino expressa na sua Suma contra Gentios e depois também na Suma de Teologia, e que nós não estamos procurando uma verdade sapiencial assim simplesmente filosófica. A verdade sapiencial que nós temos que contemplar não é outra que o Logos eterno, sim? Que é o Logos eterno encarnado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Logos eterno. Essas são as musas, sim? Aquilo que os gregos tinham em 9 personalidades, em 9 figuras, sim? Em Cristo é uma só coisa, sim? Aquilo era uma prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. E é Jesus Cristo quem nos fala, e nos fala, não é de um código moral, não é um profeta, como dizem os muçulmanos. Não é simplesmente um homem bom. Ele é o Filho de Deus. E por ser o Filho de Deus, e por ter provado que era assim, então tem todo o direito de exigir de nós a nossa adoração. Mas também nós temos que entender que a contemplação vai consistir fundamentalmente em contemplar a verdade. E ele disse de si que ele é a verdade. Eu sou o caminho para a verdade e a vida. Eu sou o caminho para a verdade e a vida. Não dizia um padre da igreja, que agora não lembro o nome, que sempre os progressistas costumam usar mal porque cortam a frase no meio. A glória de Deus é um homem vivente. É assim? Em português? A glória, acho que São Ireneu? São Ireneu. Adversos hereses. A glória de Deus é um homem vivente. Sim? E aí fica a coisa assim, e os progressistas pegam isso. São Ireneu falou que o homem vivente, então vamos fazer Bolsa Família, Bolsa não sei o que, não? E todo mundo vai pegando isso como se fosse, não, as obras de caridade sobretudo. Mas continua a frase dizendo, e isso cita o Papa Bento XVI no seu livro Espírito da Liturgia, no começo mesmo do livro. E a vida do homem é a visão de Deus. A vida do homem é a visão de Deus. Puxa, nós não vimos a Deus em Jesus Cristo? Vimos a Deus em Jesus Cristo. Então, a verdade cristã não é outra coisa que aquela verdade que o homem tem que contemplar para se salvar, ou para ser feliz, ou para cumprir o fim da sua existência. Que são todas coisas intercambiáveis. Salvação, felicidade, fim do homem, é toda a mesma coisa. A contemplação dessa verdade
É isso o fim do homem. E essa verdade que é Jesus Cristo, sim? Então, é essa verdade para a qual nós nos preparamos. É essa verdade para a qual nós nos preparamos. Pensemos agora na liturgia propriamente, porque a liturgia, que é o culto a Deus, que é o centro da religião cristã, e o centro de qualquer religião, porque lembremos que, desde o ponto de vista do fim do homem, não poderia ser o fim do homem qualquer dessas coisas, como a prática das virtudes, nem a arte, nem a prudência. Então também a finalidade da religião não poderia ser da mesma maneira, nem a prática de boas obras. Não poderia ser, ainda que se fale muito, ainda mais no nosso tempo. Não, porque a prática, o cristão que não faz obras de caridade não é cristão. Não? Não seria cristão, mais ou menos. E é verdade que aquilo é central na fé cristã, mas não é o principal, não é o fim último. Não é o fim último. O centro, então, da religião verdadeira vai ser a contemplação da verdade. A contemplação, que é ver a Deus para parecer com Ele. Na última ceia, nosso Senhor Jesus Cristo disse aos seus apóstolos: se vocês querem ser felizes, façam tudo o que eu mandar. Façam tudo o que eu mandei. Ou guardem a minha palavra. Ou não esqueçam, sim? Porque a aletheia é não esquecer, não. Não esqueçam aquilo que eu lhes ensinei. Sim? Guardem a minha palavra e não esqueçam aquilo que eu lhes ensinei. E nisso vai consistir, então, a contemplação. A liturgia o que faz? A liturgia se concentra, então, em poder adorar a Deus, sim? Que é o fim de toda a criação. O fim da criação, onde nós vemos nas Sagradas Escrituras. O fim da criação nós vemos não somente no Gênesis, porque o Gênesis é simplesmente... Aí, o Gênesis não acaba, ou seja, é parte de um conjunto. Esse conjunto total é o Pentateuco. Aqueles 5 livros são um só livro. E o Gênesis não seria compreensível, sim, sem o Êxodo e sem principalmente a instituição do culto no deserto. Isso, repito, vocês não têm que ficar aqui com essa palestra pobre que eu posso dar para vocês. Vocês podem ler isso no livro Espírito da Liturgia de Ratzinger, não? Não sei se tem uma tradução ao português. O Espírito da Liturgia de Ratzinger tem. Então, é muito bom. Não deixem essa vida sem ler esse livro, hein? Porque então dá para entender perfeitamente isso que estou dizendo, que a liturgia não é rúbricas, nem cerimônias. A liturgia é fundamentalmente a união com Deus. A união com Deus. A aliança com Deus. É Deus que se nos dá e nós que nos damos a Ele. E é isso a contemplação. De novo, a contemplação sapiencial é Deus se dando a nós e nós nos dando a Deus. A liturgia, então, em todo o seu simbolismo, faz isso possível, com seus rituais, com as suas cerimônias, com os sacramentos, com a música, com a arte, com todos os elementos da liturgia. Imaginem vocês, por exemplo, se pensamos somente nos símbolos da liturgia. Os símbolos da liturgia têm 3 elementos fundamentais. O simbolismo reverencial, o simbolismo doutrinal e o simbolismo sacramental. Sim? Então, isso para poder compreender o simbolismo da liturgia. O simbolismo reverencial é aquilo que nós fazemos para reconhecer a superioridade do outro. Inclinações ao sacerdote. Sim? A reverência, inclusive, que faz o acólito para o povo, para incensar o povo. A genuflexão diante do altar, diante do Santíssimo Sacramento, não? O sinal da cruz ao entrar no templo, sinais que são primariamente reverenciais. É para que nós possamos reverenciar a Deus, reconhecendo a sua grandeza, mas ao mesmo tempo para que nós nos façamos igual àquele a quem nós reverenciamos. Lembrem do exemplo da vovozinha. Você me ama? Então faça o que eu mandar.
Sim? Me respeite, faça o que eu mandar, me ama. Tudo intercambiável. É tudo a mesma coisa para a vovozinha. A mesma coisa com Deus. Então, nós reverenciamos a Ele para poder subir nessa escada até a sua presença. Os signos da liturgia também podem ser doutrinais. E isso é a parte mais importante para nós da contemplação, porque como a contemplação vai ser um ato do intelecto, da inteligência, então, da potência intelectiva, melhor dito. Então, os signos da liturgia são doutrinais. Ensinam uma verdade que de outra maneira seria difícil conhecer. Você pode se conhecer de outra maneira da teologia, por exemplo, graças à filosofia e sobre ela a teologia, nos permitem conhecer muitas verdades doutrinárias. Mas a contemplação é para todos os homens. Não é somente para o teólogo, nem para aqui para o Sidney, que quebrou a cabeça traduzindo o texto de São Tomás ao português. Ou seja, ele pode se aproximar muito mais facilmente segundo o seu trabalho. Mas e o resto? Aquele povão aí, aqui os mendigos que estão na rua, sim? Não é para eles também a contemplação? Eles também não estão chamados à contemplação? Sim? Sim, então, o que vamos fazer com eles? Levar eles ao curso de artes, ao curso intensivo do Clístenes? Poderia ser, não? Já sabe. Não faça isso. Pode fazer também se quiser, não? Seria uma obra de caridade muito heróica, não? Muito heróica. E se não puder, porque ele não tem as virtudes, porque não estuda, porque o cara fica saindo, entrando, porque não sabe, não tem virtudes morais para fazer isso. Então ele fica de fora da contemplação? Não. Porque justamente o valor simbólico doutrinal da liturgia faz com que seja acessível a contemplação para todo mundo. Deus queria que todos pudessem lhe contemplar. Então, a liturgia, o que ela tem é essa capacidade de nos mostrar, de fazer visível o invisível. De fazer visível o invisível. Uma vez, eu briguei com um bispo. Briguei com um bispo também, né? Então, porque eles iam fazer uma missa com palhaços e todo mundo dançando. Aí, puxa, eu disse... Mas e depois eu aguentei na missa, não? Aguentei na missa e quase tive uma parada cardíaca. Meu Deus. Antes, quando eu era mais jovem ainda, não? Mais jovem ainda. E quase tive uma parada cardíaca, mas aguentei. Depois cresci e não é que essas coisas não me preocupem mais, só que já não fico tão vermelho como antes, não? Mas depois eu escrevi uma carta. Era assim de louco, né? Escrevi uma carta para o bispo e eu disse para ele, entre outras coisas, que fazendo essas coisas, sim, destruindo a liturgia ou empobrecendo-a, como seria? Empobrecendo a liturgia, colocando nela símbolos que não são próprios dela, símbolos de outras coisas. Não, a realidade do jovem, o que vocês estão fazendo e depois acabar dançando aí diante dos jovens com a casula roxa, imagina? Ou seja, casula que é de penitência, mas se ele sair dançando com a casula roxa, sim? Ainda se fosse com a branca até seria mais... A branca é mais de festa, não, mas igual, mas com a roxa é penitencial. Faltava que seja preta, não? Puxa, morreu o cara, não? Mas se ele faz isso, o que ele faz é ocultar a verdade. Faz invisível a Deus. Deus já não é mais visível. A liturgia tem essa capacidade bem feita de mostrar a Deus. Quem não foi a uma missa solene e disse: puxa, parecia que estava no céu, não? Mas esse é o objetivo da nossa existência. Estar no céu. Ou seja, a contemplação sapiencial da verdade divina. E quando temos boa liturgia, e não só missa, mas liturgia de qualquer sacramento, sim? E então pensamos que estamos no céu. Por quê? Porque temos essa experiência da contemplação. Sim? Só que, na medida que nós vamos preparar, temos melhor educação, que eu possa, por exemplo, imagine a experiência contemplativa de um cara que saiba latim, por exemplo, não? Que saiba cantar,
que saiba o simbolismo artístico de todas as imagens que tem na igreja. Porque leu a Bíblia. Todas essas coisas precisa do Trivium, pelo menos, para saber disso. E depois que as formas geométricas e a ordem do templo lhe falem da ordem do cosmos e da ordem de Deus, porque o cosmos foi criado por Deus, e que então, quanto mais contemplativo vai ser aquele que tiver melhor educação ainda. Aquele que sabe como se construir isso, porque os arcos, olha esse arco aqui, porque para quem não sabe geometria, nem pensa que é um arco simplesmente. Ah, tem um arco aqui, não. Mas para aquele que sabe de geometria, vai saber que um arco de meio ponto tem certas características que apontam muito mais a perfeição, sim? E então vai, oh, puxa, olha isso que bonito, mas olha que lindo, que isso, que aquilo, como soa bem o canto, que bonito aquilo que diz o canto aqui em latim, e aquilo que diz o padre, e aquilo que disse na oração aqui ou ali. A experiência contemplativa dele vai ser muitíssimo maior quanto melhor seja a sua educação. E ainda que não tenha nenhuma educação, sei lá, já ninguém aí que entre por erro, por equivocação na igreja, também vai ter sua experiência contemplativa. Porque Deus quis se mostrar a todos, quis que todos pudessem vê-lo. Finalmente, temos o simbolismo sacramental. Já falei do simbolismo reverencial, do simbolismo doutrinal, sim? E finalmente temos o simbolismo sacramental, que é aquele simbolismo pelo qual o símbolo faz aquilo que ele significa. A Eucaristia é o corpo de Cristo, não? Se simboliza a purificação dos pecados pelo batismo, se purificam os pecados pela água. E assim todos os sacramentos. Fazemos o sinal da cruz com a água benta, se purificam nossos pecados veniais, se purificam nossos pecados veniais, sim? Pelo valor, pelo efeito da água abençoada. Esse é o valor sacramental, ou simbolismo sacramental. Se nós pensamos somente no simbolismo, então nós entendemos que, e aqui é o central da tese, se eu tenho educação e não tenho liturgia, eu estou cortando a alma pela metade. Vou chegar somente até um nível. E essa é uma coisa que eu defendo e eu vi muito nesses anos, pela nossa própria experiência, que não adianta o cara ter um monte de educação, muito boa formação e tudo. Se não tem liturgia, vai ter a cabeça assim de grande, mas a alma pequena. Ou seja, vai saber muita coisa, mas não vai chegar a Deus. E de que serve que eu ganho o mundo inteiro se perdo a minha própria alma? Por outra parte, ainda que a liturgia seja acessível, inclusive no nível mais baixo, quanto melhor educação tenha, tanto melhor vai ser a minha experiência contemplativa na liturgia em geral, ou seja, no culto, sim? No culto de união com Deus, que é o culto cristão. Então, são duas coisas que se conectam umas com as outras. No caso da educação sem liturgia, a educação sem liturgia faz com que eu não tenha esses elementos de conexão com Deus, porque senão posso saber muito, assim como disse também de certa maneira antes, posso saber muito de metafísica, sim? Mas se eu não dou culto, ou seja, sim, Deus é a causa última de todas as coisas, não? Princípio de metafísica, ok, posso provar isso, fazer um tratado, mas se eu não dar o culto a Deus que é devido, sim? Então de que serve isso? Não seria sabedoria, entende? Por isso, não existe sabedoria sem a contemplação da liturgia como culto a Deus. Não existe sabedoria. Posso estudar muito, posso saber tudo latim, posso levar, puxa, Clístenes, espero que venda todos os livros de família romana e todo mundo saiba falar aqui. No próximo congresso, pessoal, não falamos português, falamos em latim. Mas sem liturgia, repito, no inferno também se fala latim. Entende? No inferno também se fala latim. É isso. Então, por isso temos que nós... Bem,
para finalizar isso, para finalizar essa palestra, eu quero aqui, para honrar todos os palestrantes espetaculares que se viram antes, este livro que é muito bom, pelo testemunho que significa. José Manuel Peramas, um jesuíta expulsado do Paraguai, na época da expulsão, ele escreveu um livro, um testemunho sobre como era a experiência das reduções jesuíticas. Então, o que ele faz ele morreu em 1793, escreveu vários livros, entre eles este livro, que ao ser traduzido, chamaram ele aqui no Paraguai de Platão e os Guaraníes, ou a República de Platão e os Guaraníes. Porque ele o que faz é comparar a utopia de Platão na República com o que viviam os Guaranis nas reduções. Depois de ler o livro, acaba pensando, puxa, mas os jesuítas parece que leram a República de Platão e fizeram, em base a isso, eles escreveram, ou seja, construíram ou desenvolveram a civilização, ou seja, a cultura e a organização dos povos ao redor disso. Mas, é claro, não é Platão nem a República, é simplesmente a verdade, não? Não é Platão nem a República, é a verdade, simplesmente. Para não me exceder demais, eu não vou ler aqui não vou ler a parte sobre o templo e os sacrifícios, sim? Uma primeira página sobre o que diz Platão sobre o templo e os sacrifícios, basicamente diz que tinham que se fazer 365 sacrifícios ao ano, ou seja, tinha que haver culto diário, missa diária seria, não? Tem que invocar a Deus ao fundar a cidade, e uma vez invocado, sempre Ele nos ouça e que seja favorável à cidade, dê leis à nossa cidade. Mas agora eu vou ler quase de contínuo o testemunho de José Manuel Peramas sobre o culto nas reduções. E com isso vou terminar. Uma vez um artista no Paraguai que é muito famoso, e ele me disse, tem um grande desejo de recuperar a cultura dos povos. Então ele faz umas coisas assim, mais ou menos do estilo das reduções de índios. Então organiza umas grandes procissões, uma coisa muito bonita e tudo. Então ele tem um grande desejo de fazer isso. E numa reunião pessoal que eu tive com ele, para escutar o que ele pensava, eu disse para ele assim, com muita sutileza e tudo, eu disse para ele, você não vai conseguir. Assim, sutilmente, não? E isso não vai servir para nada, porque a cultura, a arte, sim, é em volta ao culto, sim? Em volta ao culto. Se você tem uma cultura, sim, que tinha todas essas expressões de arte, de liturgia que você tanto gosta e você quer recuperar, isso não se faz com um cara que, por muita boa vontade que tenha, ele simplesmente queira recuperar isso. Isso não se recupera mais. Se não tem liturgia, se não tem culto a Deus, se não tem amar a Deus sobre todas as coisas, se não tem colocar a Deus em primeiro lugar, e o desejo do homem de se divinizar, de se unir a Deus, não tem arte. Vocês veem aqui em Porto Alegre, é um exemplo. Quantas casas feias, não? Não tem desejo de união com Deus. Quando tem desejo de união com Deus, é outra coisa. Na arte, na arquitetura, nas esculturas, pensem na arte moderna, não tem nenhum desejo de união com Deus. Então, não é simplesmente um trabalho para a Secretaria de Turismo. Porque tem que recuperar. Nós fazemos lá, todos os anos, uma grande procissão com 3 ou 4 mil pessoas, sim? Que começou faz 6 anos, não? De Sexta-feira Santa. 5 mil pessoas, toda a cidade vai. Tem umas imagens grandes de madeira feitas por um artista de tradição franciscana e vão 5 mil pessoas. Então vai o repórter junto a mim e pergunta, puxa padre, isso é recuperar a tradição? E passa o microfone para mim. Recuperar o quê? Não recuperar nada. Isso não é recuperar. Isso é simplesmente o fruto da fé dessas pessoas. Esse pessoal reza, se confessa mais de uma vez por mês, vai à missa,
procura fazer obras de caridade, conhece a sua religião, procura cumprir os mandamentos. Então, isso aqui é o efeito daquilo. Não é uma invenção nossa, é o efeito daquilo. É o efeito da fé. Se não tem fé, não tem cultura, e não tem nenhuma dessas expressões artísticas que tanto gostam a Secretaria de Turismo para trazer mais turistas. Se é por mim, turista nenhum venha. Não quero que venha turista, não quero. Sim? Turista pode ir a Itaipu, aí a represa de Itaipu, pode ir para o centro comprar, deixa o dinheiro aí, mas não vem aqui, porque ele vai vir aqui tirar fotos. Aqui tem que vir o pessoal a rezar. Então o que fazemos? Como não posso impedir que os turistas cheguem, então o que eu coloco são grupos, muitos grupos de gente rezando. Então se vê alguém não rezando, fazem rezar. Vem rezar aqui. Ou, claro, a pessoa quer tirar foto, não. Todo mundo já ator aí. Não, eu não quero atores. Aqui nós temos que ter pessoas que queiram contemplar a verdade, não que queiram tirar uma foto para depois. Ou temos chamamos os verdugos, não? São dois grupos de cruzes. Um pessoal que veste capa preta, o Júnior é um deles, costuma ser ele. O Bruno não, porque é muito alto, então todo mundo vai reconhecer ele. Então o Júnior sim, eles levam umas cruzes e de repente eles chamam qualquer um aí do povo. Ei, você, vem aqui. E dá a cruz para ele. Então não tem ninguém que deixe de rezar. Porque aquelas tradições são fruto da fé, são fruto da contemplação sapiencial da verdade, de colocar a Deus em primeiro lugar, aquilo de se unir a Deus ou divinizar a humanidade com Deus. Vou ler então aqui para terminar isso e lhes permitir descansar. Nos povos dos Guaranis, em nada se colocava maior cuidado que no tocante a Deus e nas coisas divinas. O templo era magnífico, com suas 3 naves e 3 portas dando à praça. Tudo era ali excelente, e nem nas maiores cidades se encontrava suntuosidade maior e mais digna no destinado ao culto. No meio da selva. Não era uma autopista que caía aí na praça central, não. É uma selva, onde você não sabia se chegava ao próximo povoado aí dos Guaranis. Se não pegava você algum leão ou um tigre pelo caminho. Mas ainda assim, o templo era uma coisa do melhor e do melhor que eles podiam fazer. E o melhor, é o melhor. De forma que nós hoje não podemos fazer um templo mais como eles. Não podemos, já não temos a fé deles em conjunto, não? Aqui diz, artesonados, capiteles, colunas, altares, tudo estava pintado e dourado. Os castiçais e vasos sagrados, assim como qualquer outro objeto para a missa, era de prata. Os paramentos dos sacerdotes eram de damasco ou tissu de ouro. Os purificadores, as palhas, a alva e o amito que cobre os ombros e o pescoço do celebrante eram de lino finíssimo. Primeiro parágrafo. Nós, nem no nível, hein? Aqui é um salãozinho aí, hein? Com uma mesa com rodas branca. E nada mais do que isso. Continua. Era de todo único o esplendor do templo, com o qual o espírito dos índios se sentia sobremaneira atraído, e deste modo se interessam mais a gosto e mais devotamente para os mistérios sagrados. A casa de Deus sobressaía, como se diz? Sobressaía, tanto mais quanto mais humilde e simples eram as outras construções. Incluso a casa do padre não tinha piso superior, ainda que às vezes contasse com vários quartos, aqui das medidas, vários quartos de 6 varas por lado em uma sola planta. Um dos quartos era o do pároco, outra para o seu companheiro e outra para os hóspedes. Tudo, no entanto, sem outra ornamentação que o que convém a um religioso e semelhante àquele que usava o profeta Eliseu: uma cama, uma mesa, uma cadeira e um castiçal.
Sim? Hoje, o que temos hoje? Hein? Empobrecimento do culto, mas o padre tem carrão, hein? Tem jaqueta de couro. Sim, quanto custa uma jaqueta de couro? Hein? Sim, é assim. Não, mas o paramento, puxa, faz calor. Essas coisas, não. Tem que ser mais pobre a liturgia. Ele não tem que ser pobre, né? Sim. Ele não é pobre, não. A liturgia tem que ser pobre. Sim? A liturgia tem que ser pobre, muito pobre. Pobre porque Jesus foi pobre. Ele não é pobre. É porque ele não se sente mais Jesus. Ele não se vê mais como Jesus. Então, claro, ele pode ser rico, mas Jesus tem que ser pobre. O padre e os seus companheiros celebravam cada dia o sacrifício da missa. 4 coroinhas, pelo menos bem treinados, assistiam o celebrante no altar maior. 4 coroinhas, bem treinados. Vocês têm 4 coroinhas todos os dias na missa? Não, ninguém tem. Como? 8 por missa. Ah, poxa, nós chegamos, nós temos 6. Eram 167. Nós temos 50 coroinhas. Vamos competir aqui, hein? Nós temos 50 coroinhas. 50, são 6 por missa mais ou menos. Qualquer coisa é cada um. Você vai abrir aqui. Você vai fechar. Um abre e outro fecha, não? Mas é muito bom, porque isso educa eles, não? Educa eles na contemplação da verdade divina. Eles servem a Deus ali. Isso não vai se borrar da mente deles nunca mais. E dos fiéis que vêm aí também não. Se você treina bem eles. Assistiam ao celebrante com batina vermelha, roxa ou preta, segundo o ofício do dia. Ou seja, tinham 3 cores de batina. 3 cores de batina. No meio da selva, pessoal. Vocês estão... Isso não é aqui em Porto Alegre, hein? É no meio da selva, no século XVI ou XVII. Nos altares laterais ajudavam somente 2 coroinhas, não 2. Mas igualmente vestidos. Enquanto durava a divina liturgia, os músicos sempre tocavam variados instrumentos acompanhados com o órgão. Em todas as igrejas, ou na maioria, ou onde estivesse, ou pelo menos os músicos sem órgão nas igrejas mais pobres. Com maior cerimônia se celebrava a solenidade. Nos domingos e nos dias de festa, o sacerdote cantava a missa e também com canto era a missa de segunda pelos defuntos e no sábado em honra da Nossa Senhora. Isso era uma vida cotidiana nas missões. Eu recorri grande parte de Europa e América e, na verdade, em nenhum lugar eu vi uma piedade maior nos templos. Continua José Manuel Peramas. Chamo por testigos aos sagrados bispos que visitaram frequentemente os povos dos Guaranis e tiveram grande louvor pública para aquele culto. A esses bispos acrescentou maior peso à autoridade do Sumo Pontífice Bento XIV, quem mais de uma vez propôs aquela igreja como modelo para outros. Felipe, o rei Felipe V, conheceu por testemunho dos bispos, conhecia certamente o piedoso rei quanto lhe agradava ao Deus a magnificência nas coisas sagradas, porque o que nele se inverte de riqueza no culto é uma espécie de obrigatório tributo, em vez de ouro, prata e pedras preciosas e demais ornamentos do corpo criados por ele para o serviço dos homens. Certamente não seria digna de grande apreço, como se diz apreço? De grande apreço, a suntuosidade do templo, e isso é mais importante, porque isso é a causa do anterior. Se o estado interior dos espíritos e a modéstia exterior do corpo não respondesse à santidade do lugar, pois esta é a finalidade do culto externo, de que não faltou jamais nenhum dos povos jesuíticos. Porque vem inspirado, inclusive, pelo mesmo instinto natural de dar a Deus o melhor.
Imagine, hoje não damos a Deus o melhor, porque o instinto natural está apagado, né? Ou, como dizia algum, o sentido comum não existe mais. Porque devemos dar culto a Deus em público e uns aos outros nos animar a o venerar. As cerimônias religiosas apresentadas diante dos assistentes mantinha viva, e aqui essa parte importante de tudo que eu disse, que as cerimônias religiosas apresentadas diante dos olhos dos assistentes, dos índios, mantém viva e vigorosa a memória dos mistérios e alimenta essa memória e eleva os ânimos à devoção, demasiado inclinados por natureza às coisas materiais que os distraem miseravelmente e os apartam das coisas do espírito. Esse pessoal sabia muito bem o que significava tudo isso, não? E certamente, se você não professa exteriormente, ao menos com algum signo de reverência a Deus, quem, pergunto, te distinguirá de um ateu? Os altares, as orações, o se colocar de joelhos, as penitências pelas culpas cometidas, as velas acesas em sinal de fé viva, as rogativas públicas, tudo se fazia lá, não? Tudo isto é como voz viva e palpitante da piedade, assim como estímulo com que a mente se eleva sensivelmente ao celestial. Então, depois diz mais: os meninos guaranis, as meninas, os homens e as mães, assim como as autoridades do povo, acudiam diariamente à Santa Missa. Permaneciam todos em absoluto silêncio e seria tido por aberrante ou por desprezível a quem falara com outro ou virasse os olhos a uma ou outra parte. Muitos comungavam frequentemente, recebiam frequentemente o sacramento da penitência, com muita devoção. Recebido o pão divino, no final da missa, todos a uma só vez davam graças ao Pai, ao celeste hóspede, com uma fórmula feita para tal fim. Os jesuítas davam para eles essa oração, todo mundo rezando aqui ao mesmo tempo. Que um dos cantores recitava ajoelhado no altar maior. Católico, não? Quando alguém ia realizar uma longa viagem, se purificar sua alma com uma salutar confissão e comulgava como a modo de viático. Ao voltar ao povo, recebia novamente ambos sacramentos. E algumas coisas mais de menor importância. Se esse pessoal conseguiu aqui formar uma religiosidade tão forte, e nós temos experiência isso no Paraguai, é porque eles tinham um culto muito visível, um culto que permitia às almas contemplar a Deus e cumprir o seu fim, ainda que de forma precária, mas ascendente, cumprir o fim para o qual eles existiam. Como é que esse pessoal não ia conseguir assim então ter um efeito tão ter tanto êxito ou sucesso tão depressa, se não for pela graça de Deus? E essa graça de Deus que ilumina a alma do homem e sem mudar a finalidade, mas sim procurando que esse fim se cumpra de forma imediata, é isso que nós temos que entender. Por isso, eu abogo para, ou o que eu lhes animo a todos os presentes é que, quando vocês pensem na educação, não pensem aqui somente nos conteúdos, ou simplesmente fazer com que a mente do jovem tenha instrumentos para o desenvolvimento das artes e da sua inteligência. Isso não serviria de nada se não der a ele a possibilidade de que ele veja a Deus, de que ele alcance aquele fim que São Tomás nos indica, ou seja, a contemplação sapiencial da verdade. Muito obrigado.